Noite, boa noite. Você deve estar se perguntando por que, antes de falar sobre transtorno de personalidade borderline, eu estou falando sobre Malala e sobre Sócrates. Porque eu quero que você pense, eu quero que você reflita, e eu não quero que você se comporte como uma pessoa que foi alienada e que não teve a oportunidade de refletir, de buscar e de tentar transformar aquilo que colocaram na nossa cabeça, aquele rótulo que a gente tem, aquele CID que nos traduz, que as pessoas passam a ver a gente como um transtorno e não como uma pessoa. Não só as pessoas passam a ver a gente, como a gente mesmo começa a agir como uma pessoa transtornada, a justificar os nossos comportamentos, a justificar as nossas atitudes a partir de um CID. E não é bem assim. Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, nós temos a capacidade de saber o que é nosso e o que é do transtorno. Nem sempre está magoada ou está triste, chorando, como está de chorar, angustiada, ou está com raiva e xingar e desabafar. Nem sempre isso é por conta do transtorno. Às vezes isso é um momento de uma emoção nossa, da nossa humanidade, da nossa fragilidade, da nossa sensibilidade. Então, eu queria também falar sobre o descaso da medicina. Muitas vezes eu precisei ir para o INSS, precisei fazer a perícia para conseguir um benefício, porque eu passei muitos anos tendo crise e me internando e tomando muitos remédios, eu não conseguia trabalhar e eu precisava fazer perícia e muitas vezes os peritos não olhavam no meu rosto, não perguntavam o que eu estava sentindo, simplesmente nem liam os relatórios médicos que diziam ali que eu não estava bem, que eu tomava muitos remédios, que eu não conseguia trabalhar. O relatório da minha psicanalista dizendo que eu não tinha condições emocionais de estabelecer aquela rotina naquele momento, tomando aqueles remédios, tendo efeitos colaterais, e aqueles médicos simplesmente não tinham empatia nenhuma e negavam e continuam negando os benefícios para as pessoas que têm transtornos. Eu não estou aqui dizendo que você, por ser borderline, você deve ter um, um benefício porque você não pode trabalhar. Porque você pode trabalhar. Você é uma pessoa, você não é um transtorno. Se você fizer o tratamento adequado, sua medicação, terapia ocupacional, psicoterapia, se você participar do seu processo terapêutico e se dedicar a ele, você tem sim, você tem condições de ter um vínculo saudável com os seus amigos, você pode ter um relacionamento. Eu, por exemplo, eu já tenho 6 anos com uma pessoa pela qual eu pretendo me casar. E nossa relação é muito boa. Então, eu quero, neste momento, falar sobre a falta de empatia das pessoas. Não estou falando só de médico, não. Porque o médico clínico, o médico ortopedista, o médico cardiologista, eles foram preparados para aquelas especialidades. E quando chega uma pessoa com uma demanda psiquiátrica, com uma demanda psicológica, normalmente é normal que eles não saibam lidar com isso, mas que eles deveriam buscar mais, se interessar mais no assunto antes de poder decidir a vida daquela pessoa sem nem conhecer aquela pessoa, sem nem saber se ela tem ou não a capacidade naquele momento de exercer alguma atividade laborativa. E foi nessa ocasião, foi neste momento de grande angústia onde eu fiz um texto, porque eu estava cansada de fazer perícia e ser negada, e ser desprezada, e ser negligenciada, porque eu tive que voltar a trabalhar tendo abstinência de medicação, eu tive que voltar a trabalhar com um peso nas costas, porque eu não conseguia dar conta daquela rotina. Então eu fiz um texto e eu quero ler esse texto para você. O que falta na medicina?
É difícil compreender como um profissional de saúde não sabe lidar com pessoas em grande sofrimento, eles não querem nem escutar. O problema pode não ser físico, e é exatamente por isso que falta sensibilidade e empatia. Pode ser de noite ou de dia. Eles não sabem mesmo que nem sempre um remédio será capaz de aliviar aquela dor que invade o nosso peito e que precisamos apenas desabafar. É com um olhar atencioso ou com um abraço caloroso que o rumo de uma pessoa, esse profissional, pode mudar. Com a pandemia no auge, qualquer sintoma é um alarme para a Covid diagnosticar. O problema está aí. Enquanto meu coração bate forte, é uma dor no peito que implode. Eu não preciso de cloroquina. É uma crise de pânico e ansiedade. Não importa a minha idade, eu só preciso ser ouvida. No surto eu perdi a compreensão do que era real e do que não. Em meio a tantos profissionais de saúde, poucos foram os que me deram atenção. Pegaram na minha mão e me disseram: isso não é real, e sim uma alucinação. Me senti perdida, desvalidada, como uma louca, totalmente surtada, num momento de grande confusão. Não entrei ali por loucura, mas sim por uma crise de depressão. Hoje, quando eu vou na emergência, na maioria das vezes sou tratada com indiferença. É como se eu quisesse chamar a atenção, fosse hipocondríaca ou perdesse a noção. Veio pegar só atestado, toma logo, não precisa de explicação. Já conheço a sua historinha. Se você não quer trabalhar, não sou eu que vou te afastar. Procure outra instituição. No CAPES eu fui bem atendida. No NEPES eu sou totalmente compreendida. Na emergência me sinto completamente invadida. E no sanatório sou apenas mais uma perdida. Sinto que os médicos precisam compreender o que há além do que a clínica pode oferecer. Psiquiatria é essencial. Se os médicos fossem preparados para isso, não existiria um atendimento tão formal, onde o médico dá um remédio para o paciente que está passando mal. O atendimento dos meus sonhos só encontrei em um lugar, onde todos os profissionais me compreendem e sabem me respeitar. Trabalham comigo minhas dificuldades e limitações e eu não preciso pagar milhões por um atendimento que deveria ser para toda a população. O que falta mesmo é investimento na saúde mental, mas o governo não se importa, etc e tal. É pura enganação. Enquanto muitos se suicidam, os políticos só pensam em eleição. Doutor, antes de atender um paciente, peça a Deus entendimento para ser empático e sábio ao ponto de saber diferenciar o que é clínico ou não, pois a dor que sinto no meu peito pode ser um problema cardíaco, mas também pode ser depressão. Doutor, me escute por um momento. Minha alma está em sofrimento e que eu menos preciso agora é de alguém que me cause constrangimento ou haja com indiferença, simplesmente por você não entender que a alma também sofre e que a vida não é pura ciência. Então, este foi um texto que eu fiz no momento de muita angústia, de um momento que eu me senti desvalidada muitas vezes nas emergências por ter um problema psiquiátrico e precisar de atestado médico porque eu não conseguia trabalhar, ou precisar de um benefício do INSS porque eu não tinha condições de exercer as minhas atividades laborativas, e foi um descaso. O médico simplesmente negava os benefícios e continua negando. Então eu estou aqui para compartilhar um pouco do que eu sinto através desse texto. Muito obrigada pela atenção.